Olá, tudo bem? Você está no canal da Vistos e Viagens, eu sou o Júnior e quero falar para você sobre o visto canadense. Você tem o desejo de conhecer esse maravilhoso país, você tem o visto americano, pode ajudar. Se você vai aplicar sem ter o visto americano, eu vou falar para você como funciona. Então, se esse assunto interessa para você, fique comigo até o final deste vídeo. Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, nos ajude, apenas clicando aí no botão rapidinho, se inscrevendo e aí contribuindo também com a gente no nosso trabalho. Então vamos para o vídeo logo depois da vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Você tem um visto americano e deseja viajar para o Canadá? Ou deseja viajar para o Canadá, mas não tem um visto americano? Obviamente, a aplicação que nós vamos falar é sobre o visto canadense. Mas, se você tem um visto americano, você pode ser elegível para aplicar o visto eletrônico chamado ETA, uma autorização de viagem. É o valor muito mais acessível, pode ser pago no cartão de crédito internacional, é um visto eletrônico e sai em até 5 dias úteis. Ele tem algumas regras que você pode consultar aqui comigo e eu vou estar te falando, tá? Mas ele é um tipo de visto para quem tem um visto americano e vai entrar no Canadá de forma aérea. Se você não tem o visto americano, mas quer aplicar direto para o visto canadense, eu vou falar para você como funciona a aplicação. Então vamos lá. O visto canadense ele sofreu algumas alterações ao longo do tempo. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a aplicação do visto canadense requeria que fosse preenchido vários formulários. Formulário de aplicação do aplicante principal, formulário com dados de familiares, de irmãos, carta de autorização de retirada do passaporte, né? Entrada na VAC, essas coisas aí. Além de tudo, você enviava a documentação que eles pediam e aguardava a análise e a resposta. Hoje o processo é mais simplificado, ele é um processo que pode ser feito em grande parte online. Então, a gente vai enviar os dados iniciais por meio de um formulário. Nós vamos, a partir desse formulário enviado, gerar uma lista de documentação para dar suporte ao perfil, ao seu perfil que foi enviado. E depois disso, o consulado vai analisar alguns documentos e vai pedir alguns documentos traduzidos de forma juramentada ou certificada. Uma vez enviadas essas documentações certificadas, traduzidas, começa então o tempo de análise, que pode demorar até 60 dias. No meio do período, eles podem pedir para marcar já a coleta da biometria. Então, você terá que ir a algum lugar da VAC fazer a biometria e a fotografia. E depois que a resposta do visto vier, de forma positiva, deve ser enviado o passaporte para a colagem do visto e posterior entrega, né, posterior envio ao solicitante. Então, no geral, é isso. Preenche o formulário, envia a documentação, paga a taxa consular, envia a documentação juramentada ou certificada, né? Geralmente a certificada tem um preço mais excessivo e tem o mesmo valor. A tradução certificada e depois aguarda a análise. Aqui na Vistos e Viagens, eu tenho um formulário online que serve de base para que eu preencha todos os formulários do visto canadense e ele serve de base também para a nossa criteriosa análise. A partir dele, eu vou formatar uma lista de documentos que o solicitante tem que levantar, tem que conseguir, para que a gente dê início à sua aplicação. E depois segue os trâmites normais, de enviar para o consulado, aguardar a análise dos documentos iniciais, a lista de documentos que eles vão pedir de forma traduzida e depois somente enviar essa tradução e marcar a biometria. Bom, quanto tempo demora esse processo? O processo do visto como um todo pode variar de aplicante para aplicante, depende muito da agilidade, né, da forma como cada aplicante pode estar enviando as informações necessárias, os documentos que foram pedidos. Então, à medida que o aplicante demora mais a enviar informação, demora mais a enviar um novo documento, mais tempo ele vai levar na sua aplicação. O tempo de análise dentro do consulado, né, já após a entrega dos documentos, o envio dos documentos, das traduções, pode chegar a 60 dias.
Então, se você planeja viajar ao Canadá, sempre dê um espaço aí de pelo menos 90 dias para você organizar e tirar o visto com tranquilidade, tá? O que é levado em conta? Como é que é a avaliação do consulado? É bem parecida, na verdade, na maioria dos consulados, né? Principalmente o consulado americano, que é o mais conhecido aqui no Brasil. A análise é bem parecida. Porém, a diferença maior é que no consulado americano exige-se uma entrevista de visto, uma entrevista com o agente consular para quem está tirando o primeiro visto. Já no caso do canadense, não tem entrevista presencial. Então, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que tem muita gente que tem realmente um pouco de receio de fazer a entrevista consular, pode ficar nervoso na hora, enfim, é um pouco estressante, né? Quem já tirou o visto americano sabe como é. Então, o ponto positivo é que não tem entrevista. O ponto negativo é que não tem entrevista também. Ou seja, já que não tem a entrevista, o consulado canadense dá muita importância, muito valor à documentação enviada e às informações constantes nesses documentos. Então, por exemplo, se no visto americano você pode fazer uma entrevista, se portar bem, ter um bom suporte, mas bem no dia você levou um extrato bancário que não tinha muito dinheiro, ainda assim você consegue o visto. No caso do visto canadense, você não vai conseguir. É preciso mandar um extrato bancário com uma renda suficiente para comprovar a viagem, um saldo bom. Não adianta mandar extrato com R$200, R$300, que você não vai conseguir o visto sim. Então é preciso ter um valor alto lá para que você comprove que tem condições de pagar a viagem. Isso porque o consulado tem muito tempo para avaliar as documentações, imposto de renda, extrato de aplicação, extrato de poupança, extrato de conta corrente. Eles avaliam tudo de forma muito minuciosa. Então, a grande diferença é essa, já que não tem entrevista consular, é preciso estar atento às documentações e às informações que são passadas para o consulado canadense. Eles podem também ligar para algumas pessoas, alguns contatos, trabalhos, isso eles às vezes fazem também. Mas, no mais, é uma avaliação, como qualquer outro, de consulado tentando proteger as suas fronteiras de imigrantes, e aí vai avaliar se vai conceder à pessoa, ao solicitante, o visto de entrada ou não. Tá? Mas a diferença básica é essa. Então, eu falei um pouquinho de como é o processo, falei sobre o tempo e falei sobre o perfil. E na Vistos e Viagens, nós orientamos você em todas as etapas da sua aplicação, desde a análise do seu perfil, a formatar uma lista de documentos padrão para você. Temos também parcerias com a questão da tradução, né, da certificada, e além de tudo acompanhamos todo o processo, marcamos a biometria e até o retorno do passaporte. Mas basicamente é isso. Então guarde aí na sua memória, consulado canadense não tem entrevista presencial. Então, exceto se for solicitada pelo agente consular. Mas no geral não tem. Então a aplicação do visto canadense tem um lado positivo de não ter a entrevista, tem um lado negativo de não ter a entrevista. E aí eles dão muito mais atenção à documentação, a valores, a bens, a vínculos, tudo isso comprovado via documento. Então é isso, gente. Tem alguma dúvida com relação ao seu visto canadense? Entre em contato com a gente. Temos um altíssimo nível de aprovação de visto canadense, justamente porque nós damos atenção aos detalhes e formatamos uma lista completa de documentação que você vai precisar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se esse assunto te ajudou, né, se o tema, o conteúdo ajudou você a ter uma ideia de como é o visto canadense. Obviamente, cada parte do detalhe tem os seus pormenores, cada parte do processo, né, tem os seus pormenores, e a gente poderia falar sobre outros assuntos aqui. Mas esse foi um panorama de como é feita a solicitação do visto canadense. Então, se você gostou do vídeo até aqui, eu peço encarecidamente a você, não passe por esse vídeo sem dar o seu joinha e sem, principalmente, se inscrever em nosso canal, tá bom? Fique comigo até a próxima semana, querendo Deus.